Se você sofre com sintomas como cansaço, queda de cabelo, flutuações no peso, cansaço, unha fraca, pele seca, alterações no humor, memória, sono, muito provavelmente você está com a tireoide desregulada. E nesse vídeo eu vou te mostrar que a gente não pode só tratar o papel, o exame. O exame apenas complementa a nossa avaliação clínica. A gente tem que olhar para o paciente de uma forma funcional, integrativa e ir muito além do que o exame está mostrando. Eu falo isso porque muitas de vocês provavelmente já ouviram isso em algum consultório, em alguma consulta, aonde você estava cheio de sintomas, mas o médico disse para você que estava tudo normal. Então a gente precisa ir além desse exame, porque o exame complementa, como eu disse. Então a gente precisa entender, sempre individualizando essa consulta, essa avaliação, porque cada um tem a sua particularidade, a sua demanda, a sua necessidade, uma idade, uma genética. Então a gente precisa pegar todas essas peças do quebra-cabeça e juntar para poder te apresentar um tratamento individualizado para o seu caso específico. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente faz isso, o porquê, os motivos, para que você entenda melhor que esses sintomas não são normais e a gente precisa ir muito além. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Alfred, sou nutricionista clínico com pós-graduação em nutrição funcional e saúde da mulher. Já atendi mais de 20 mil alunas e pacientes e estou aqui para te ajudar em relação a qualquer disfunção na tireoide, que eu tenho grande experiência e adoro estar estudando sobre esse assunto. Então, vamos embora para o vídeo? Então, pessoal, a gente precisa entender inicialmente que sintoma nada mais é do que uma manifestação do nosso corpo nos pedindo ajuda, nos pedindo socorro. Ou seja, qualquer sintoma mostra algum desequilíbrio ou disfunção. Então não é normal a gente sofrer com sintomas. Eu estou falando isso porque eu recebo essa pergunta quase que diariamente, ou no Instagram ou no consultório, porque às vezes a pessoa já está anos sofrendo com sintomas, já passou por vários profissionais e de fato não encontra uma saída, uma solução. Então já te adianto que sofrer com sintomas não é normal. E isso é uma bandeira vermelha nos sinalizando para a gente fazer alguma coisa, mudar algo, geralmente na dieta, na suplementação, no estilo de vida, para que a gente colha resultados diferentes desse que a gente está colhendo hoje, tá? Então, avaliar só o TSH, que é o marcador, talvez o principal que avalia a tireoide, é muito raso olhar só para o TSH. O TSH é um dos marcadores que pode nos trazer algum dado importante. No entanto, o TSH ele não tem relação direta com a tireoide. Ele é um hormônio produzido no cérebro que estimula a tireoide de alguma forma, tá? Então a gente deve ir além do TSH para que a gente entenda de fato o que está acontecendo com esse paciente. Então a gente deve avaliar o T4 livre, que muitas vezes é solicitado, mas a gente precisa ir além disso, T4 e TSH, e principalmente avaliar o T3 livre, aí que está a grande questão. Pouca gente pede esse exame, eu particularmente sempre peço, porque é através dele que a gente consegue avaliar como está de fato a tireoide desse paciente. Porque o T3, gente, é o hormônio ativo da tireoide, que controla energia, que controla nosso metabolismo, nosso peso, cabelo, unha, pele, intestino. São várias funções importantes, está interligado com o cérebro, com o coração. Então a gente precisa avaliar o T3 livre sempre, porque ele é um marcador extremamente importante. Então se esse paciente está com o T3 baixo, significa que a conversão de T4 em T3 está deficiente, não está funcionando da forma desejada. Então a gente precisa avaliar o porquê disso. Muitas vezes esse paciente está mal nutrido, não está se alimentando da forma adequada, então a dieta da tireoide vai ser muito útil nesse caso. A suplementação estratégica, muito bem-vinda também. Porque para quem não sabe, essa importante conversão de T4 em T3, ela depende de micronutrientes, ou seja, se você não se alimenta da forma desejada, colocando nutrientes regularmente e aqueles nutrientes necessários para que essa conversão aconteça, você provavelmente vai ter deficiência e dificuldade de converter T4 em T3. Então se você toma levotiroxina, ou até mesmo se não toma, você já produz o T4 de forma fisiológica e natural, você precisa necessariamente converter esse T4, seja o Puran, Levoide ou de forma natural, em T3, T4 em T3. É fundamental que isso aconteça para que você tenha a energia necessária. Se você está muito cansado, esse já é um sintoma importante que não está convertendo bem. Se você não está no peso ideal, tem dificuldade de engordar ou de emagrecer,
vive cansada, intestino preso, pele seca, queda de cabelo, unha fraca, alterações no humor, na memória, no sono. Olha quantos sintomas estão interligados a uma tireoide desregulada. Então a gente precisa ouvir esse sintoma e investigar através de exames, e como eu disse, exames completos, que a gente avalie de fato, com profundidade, com o maior número de dados possíveis. Além do T3 livre, eu gosto de pedir o T3 reverso, que quando ele está alto é como se fosse um freio de mão puxado e o seu metabolismo não anda, ele fica travado de fato. Então isso é muito importante também avaliar o T3 reverso, além do T3 livre, T4 livre e TSH. Tá? E a gente pode averiguar ali se há algum grau de autoimunidade, né? Alguma doença autoimune ativa relacionada à tireoide. O anti-TPO, que é outro marcador que a gente fecha esse panorama aí para analisar como está a sua glândula tireoide através de exame, e avaliação clínica também é muito importante. Procurar saber o porquê que esse paciente está se alimentando mal, investigar quais são os alimentos inflamatórios que esse indivíduo está ingerindo, incluir esses nutrientes importantes através da dieta ou suplementação estratégica. Então a gente tem que fazer uma anamnese ali com calma. Minha consulta dura mais de 1 hora porque a gente demanda tempo, não dá para fazer isso em 15 minutos. Eu preciso conhecer o paciente para entender o porquê de tudo isso, por que ele chegou nesse grau de intoxicação, por que ele chegou nesse grau de inflamação. Então essa anamnese precisa ser mais profunda, muitas vezes por mais de 1 hora. Quanto mais dados esse paciente me traz, mais interessante fica, mais assertivo fica a minha ajuda, minha dieta e minha suplementação. Então todos esses pontos são muito importantes. Conversão de T4 em T3, T3 reverso está alto ou não, como está esse T3 livre, de fato está chegando até as células. Pode haver também uma resistência a esses hormônios, não é muito comum, mas pode acontecer também. Às vezes tem hormônio circulante ali, mas a recepção nas células não está ok, existe uma certa resistência hormonal tiroidiana, então esse é outro ponto importante. E além disso, pessoal, existe outra questão que talvez pouca gente saiba, mas é muito comum. Sabe aquele valor de referência dos exames que vem ali do lado do número que saiu do seu, por exemplo, vitamina D, o seu saiu 30, né? E aí você vai olhar lá o valor de referência, está acima de 30, está normal. Esse valor de referência que tem para todos os marcadores, ele não é um valor de referência ideal, ele é só uma média aritmética dos valores das pessoas que frequentam os laboratórios. Então, como a população está cada vez mais adoecida, não toma sol, vive estressada, se alimenta mal, não suplementa, dorme mal, ou seja, existe um grau de inflamação de modo geral na população, de intoxicação. A população não está saudável de um modo geral, ela está em processo de adoecimento, infelizmente, devido ao estilo de vida moderno atual. Então, eles pegam esses números das pessoas que frequentam os laboratórios, fazem uma média, e essa média, portanto, não é uma média ótima, desejável. Então, quando eu vou avaliar meu paciente, eu vou avaliar com uma visão excelente, desejável, ótima, e não aquela média aritmética das pessoas que estão em adoecimento. Consegue entender isso? Então, muitas vezes, além de não há a solicitação dos exames completos, do perfil tiroidiano completo, também não há uma interpretação com essa visão ótima, desejável, que traz outro panorama para o paciente. Eu quero colocar meus pacientes a nível ótimo, desejável, não mediano, normal, dentro do que a maioria está apresentando devido ao estilo de vida inadequado. Compreende? Então veja quantos parâmetros, existem outros que a gente pode estar trabalhando de uma forma mais profunda para trazer mais assertividade para esse paciente. E eu faço questão de estudar muito isso porque eu vejo quanta gente está sofrendo por falta de um exame completo, por falta de uma interpretação excelente, desejável, ótima, por não avaliar o T3 reverso, por não avaliar o T3 livre, não avaliar se está acontecendo essa importante conversão de T4 em T3. Então olha quantos parâmetros importantes. Avaliar a gestão do sono, a gestão das emoções. Então é muito importante a gente ter essa visão holística para conseguir ajudar esse paciente, porque senão a população de um modo geral, a grande parte, está em adoecimento, está manifestando sintomas. Tem muita gente que já acredita até que sofrer com sintomas é normal, porque escuta isso às vezes em consulta, ou porque o profissional não conhece uma forma de abordar, porque muitas vezes a medicina convencional ortodoxa ela faz a analogia
sintomatologia com farmacologia, ou seja, você está com sintoma X, existe um medicamento Y. Você está com dor de cabeça, vamos passar um analgésico, e assim por diante. Você está com uma alergia, vamos passar um antihistamínico. Há uma inflamação, anti-inflamatório, e assim por diante. Muitas vezes, essa dor de cabeça que você teve hoje, ela pode manifestar amanhã, porque você não tratou a causa dela. Então você vai ficar tomando remédio eternamente nesse sentido. Então é importante a gente investigar o porquê, qual o motivo, qual a origem desse problema. E esses itens que eu citei agora para vocês são fundamentais, que eu gostaria de abrir os olhos de vocês, para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida, bem-estar. Isso é possível. Eu tenho muitos pacientes assim que chegam no consultório com mais de 10 sintomas, tomando um monte de remédio, e depois de 3, 6 meses, cada um no seu tempo, de acordo com como foi o seu histórico, né, você começa a melhorar e nem lembra que teve uma tireoide desregulada. Então isso é possível, mas é necessário realizar alguns ajustes clínicos no estilo de vida, que são simples, mas que são determinantes para o seu bem-estar e para a sua longevidade saudável. Eu fico muito feliz de poder ajudar tantas pessoas, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque eu estou trazendo conteúdos regularmente sobre esse tema, que é um tema que eu adoro, como eu disse, e tenho profundo conhecimento e experiência. Eu disponibilizo consultas online, tenho pacientes do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Se você quiser, o link está aqui na descrição. E se você quiser começar ainda hoje, eu disponibilizo o combo da tireoide, que é um material completo, organizado e estratégico, para que você possa começar ainda hoje com ajustes importantes no seu estilo de vida. Os links estão aqui na descrição e eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço!